Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Para nós é uma honra podermos nos encontrar novamente. Eu sou a Raquel, canal Consulte Educa, e está comigo minha amiga do coração, e é idealizadora, né, desse trabalho, a Alessandra Nascimento, chamada por mim de Lelezinha, com muito carinho. Ela é do canal @Educação em Movimento. E nós estamos aqui hoje, agora a Misala dá uma palavrinha com vocês. Nós estamos aqui hoje para continuar com as chaves da prosperidade, nossa nova playlist, né? Nós já estamos aí quase chegando em 15, né? Mais ou menos, 15. Eu não me lembro muito bem qual que é qual décima? Então tá um pouquinho antes, na 10ª chave. Vamos tratar de um tema muito interessante hoje, mas antes eu vou deixar o espaço para a Alessandra conversar com vocês um minutinho aí. Não, dá certo, Raquelzinha, na 15ª mesmo. Estou dormindo. Tá bom. Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar aqui junto com vocês, com a minha amiga Raquelzinha, a qual sou muito grata por ter topado entrar comigo nessa jornada, né? E é uma jornada que eu estava sozinha e ela gentilmente, amavelmente, né, aceitou entrar. E aí a gente está aqui nesse processo de transbordo com vocês, né, passando um pouco do que a gente está aprendendo. E assim, igual eu estava conversando com ela aqui antes, cada vez que a gente passa por essas chaves, a gente tem um aprendizado novo. E uma coisa que a gente sempre tem falado, né, que é muito importante, que a gente pratique elas, né? Tem a teoria, que a gente vai falar aqui um pouco, né? As nossas lives. Depois tem a prática, que equivale a 20%, né? A constância, 80% do processo. Então, é muito importante que no dia a dia, né, a gente identifique as situações e consiga aplicar com muita sabedoria essas chaves no nosso dia a dia, para a gente realmente virar uma a cada dia e conseguimos sermos aí plenos, né, e governantes. Então, muito obrigada. Vamos lá para o nosso tema de hoje, que é investimento, né? Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de compartilhar, que o YouTube entende, né, que é um assunto interessante e vai trazer mais gente para poder abrir os horizontes, assim como nós. Então é isso, pessoal. Muito bem-vindos e vamos lá. Vamos lá. Eu, do lado de cá, estava percebendo que estava dando uns cortezinhos, Alessandra, e eu não sei, a Nath, você estava falando que foi dando uns cortes, agora eu não sei se é daí ou se é de cá, mas vamos observando, tá? Verdade. Bom, então vamos lá. Como a Lelezinha falou, nosso tema hoje é sobre investimento. E para começar, antes de eu compartilhar nossa tela, qual vocês acham que é o melhor ou o maior investimento que existe? O que vocês acham? O que você pensa, Alessandra? Qual que é o maior investimento? Gente, pelo que eu tenho aprendido. O maior investimento somos nós mesmos, o maior investimento somos nós mesmos, né? E por que nós somos o maior investimento? Por conta de quem nos criou, né? E quem que nos criou? Quem nos criou foi Deus. E Deus investiu em cada um de nós. Não está aparecendo por enquanto. Aí, apareceu. Então, a nossa chave número 23, tá, gente? O tema é investimento, e para a gente começar a tratar sobre isso, lembrar, né, aqui que o maior investimento que existe somos nós. Deus criou tudo, né? A natureza, as galáxias, tudo, 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 tudo. E com muito amor ele nos criou. E ele não queria se sentir sozinho, né? Foi por isso que ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, se nós somos um investimento, lembrar que um bom investimento ele atrai ótimos investidores. E aí a gente vai fazer um questionamento para vocês, né? Você acha que você é um ótimo investimento?
É um ótimo investimento para quem? Para você mesmo? É um ótimo investimento para Deus? Ou é um ótimo investimento para as pessoas? Então, são 3 questionamentos que a gente faz aí, né? Que a gente pode ser um bom investimento para nós mesmos, mas também a gente acha que tem até o dever de ser ótimos investimentos para Deus. Deus nos fez, investiu em nós, então nós precisamos de dar retorno, né? Retorno para Deus. E como dar retorno para Deus? A gente amando pessoas como Deus ama. Então a gente temos que lembrar aí, no caso, né, e nos perguntar também se nós possuiríamos aí o ROI. O que seria ROI? Seria retorno sobre investimento. Será que eu dou retorno para quem investiu em mim? Vamos pensar em primeiro lugar em Deus, que Ele é o nosso investidor maior, né? Investiu em cada um de nós. Será que nós estamos dando retorno desse investimento que Deus fez? E então é um outro questionamento que a gente se faz. Então, gente, não é aqui a questão do investimento, não é apenas sobre a quantidade, mas sobre o hábito e a constância, que a Alessandra falou agora há pouco, né? Nós estamos trabalhando com como é que é? O TPC. TH. Teoria, prática e constância. Teoria, prática e constância. Então, a constância vira hábito. É a teoria que a gente está vendo sempre, né? Todos os dias nas lives, a gente passa essa parte da teoria, e a prática são os exercícios que nós estamos fazendo, e precisa ter constância. E é a partir da constância, de sempre fazer, de sempre repetir, de transbordar, aquilo que você ouve, você passar para outra pessoa, aí essa constância vai se tornar um hábito na vida de cada um. Aí a gente trouxe aqui, né? Entregue as chaves e as horas na porta do castelo chamado Prosperidade. Então, todos nós temos aí um castelo à nossa disposição. E esse castelo, a gente chama ele um castelo da prosperidade. E aí, a gente vai entregar as chaves e as horas para a senhora Constância. E ela só precisa dessas chaves para deixar a gente entrar, e o castelo é todo nosso. Olha que beleza, né? Então, a gente tem que ter a constância para poder a gente conseguir adentrar para dentro deste castelo, que é o castelo da prosperidade, e saber que ele está nos esperando. Outro ponto muito importante é que, como nós já falamos no início, né, Deus, que é o maior investidor, ele investiu em cada um de nós. Diz que nós recebemos mais ou menos aproximadamente 1.051.200 horas de investimento. E a gente tem que multiplicar isso, né? Vamos lembrar aí da parábola dos talentos. Quem que se recorda da parábola dos talentos lá na Bíblia? Que um senhor, dono de várias terras, ia sair em viagem, e ele chama 3 dos seus servos. E a cada um ele entrega, né, um quantitativo de talentos. Ao primeiro, se não me engano, ele entrega 5 talentos, ao segundo ele entrega 2 talentos, e ao último, no terceiro, ele entrega 1 talento. E a gente pode fazer a comparação, esse senhor que sai em viagem é Deus. E os servos para quem entrega os talentos somos nós, esses servos somos nós. Então, Deus investiu em cada um de nós, e cada um de nós temos talentos. E a gente está aqui para prosperar. E o que a gente está fazendo com os talentos que Deus nos deu? Na parábola, o que recebeu os 5 talentos, ele logo vai, negocia, e ele duplica aquilo que recebeu. Como também o segundo, que recebeu 2 talentos, vai, trabalha, granjeia aqui, granjeia ali, conseguiu também duplicar os talentos. E o terceiro servo, muito preocupado de não conseguir fazer aquilo prosperar, de sumir, de perder, ele enterra o talento para, quando o Senhor voltar, ele entregar aquele talento de volta. E aí a gente percebe pela parábola, né, o Senhor volta, quando ele volta, o primeiro logo vai lá, presta conta, ele é um bom servo, né? Vou te fazer prosperar ainda mais.
o segundo a mesma coisa, e a hora que o terceiro chega e fala, entrega, já chega morrendo de medo, ó, o senhor me deu um talento, estou aqui devolvendo ele de volta. E ele fala, mau servo, né? Porque ele não soube, o Senhor investiu nele, ele com um que fosse só, ele não conseguiu fazer aquilo ali multiplicar. Então, aí Deus chama ele o Senhor chama ele de mau servo, que não conseguiu prosperar. Então, eu acho que é muito interessante a gente fazer essa reflexão, né, de que o Senhor é Deus, os servos somos nós, os talentos são os talentos que nós recebemos quando estamos aqui na Terra. A gente tem vários talentos e a gente tem que, se não os conhece, precisamos descobrir quais são esses talentos. E aí, um dia, nós vamos ter que prestar contas disso. Uma das coisas que Deus investiu em nós é o tempo. Nos deu mais ou menos aí, né, que a gente falou, 1.051.200 horas de investimento. Ele nos deu a semente, ele já nos deu os talentos. Aí está em nossas mãos, né, essa escolha de se a gente vai plantar ou não, se a gente vai fazer prosperar ou não esses talentos que recebemos. E aí, outro questionamento a gente faz. No que você está investindo hoje? Está dando retorno? O que será que você está fazendo do seu tempo? Você está gastando ele com coisas banais? Você está gastando ele com coisas que não dão retorno? Ou você está trabalhando em prol de outras pessoas, em prol de você mesmo, em prol de outras pessoas? O que nós estamos fazendo com os talentos que nós recebemos? Aí, continuando aqui, né, tem vários tipos de investimento. Nós podemos investir em gente, que é a coisa que Deus mais ama, né? Então, investir em relacionamentos, investir em pessoas, porque as pessoas são as mais importantes, porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Investir em gente é o maior investimento do mundo. Então, a gente sempre lembrar que Deus investiu foi em pessoas. Ele foi criando tudo, né? Lembrando da Gênesis, criou os céus, a terra, o mar, as montanhas, depois vieram os animais, e aí depois ele pensou, está faltando algo, que seria o mais importante, ele não queria estar sozinho, então ele nos criou. E nós somos todos filhos e somos criados à sua imagem e semelhança. E Deus investiu em nós. Então, acho que um dos maiores tipos de investimento seria investir em pessoas como Deus investiu em nós. Outro tipo de investimento muito importante é o ambiente. Por quê? O ambiente, gente, ele vai mudar a frequência da gente, né? Você mora em determinado local, mora sempre no mesmo lugar, às vezes você não cresce muito, não que você é obrigado a mudar-se, não é isso, mas assim, é importante conhecer locais diferentes, pessoas novas, então se você investe no ambiente, você consegue com certeza estar fazendo essa questão de mudar de frequência, muito importante. Aí seria questão de lugar físico mesmo. Outra coisa, um outro tipo de investimento muito importante, que é no conhecimento. Investir comprando cursos, lendo livros, assistindo a algum programa ou algum filme que vai te dar um retorno, que dele você pode extrair algum código. Então, investir em conhecimento também é algo muito importante. Aí depois, no número 4, né, sabedoria. Aí a gente vai trocar sabedoria aí por prática. Então, a gente não adianta ter conhecimento, que a gente já falou isso anteriormente, ter conhecimento, muito conhecimento, mas não colocar o que você aprende em prática. A gente aprende fazendo, né? E falando e transbordando, mas o transbordo vem em quinto lugar aí,
que primeiro a gente vai trabalhar com a questão da prática, colocar, né, em prática o que a gente aprende, e por último aí a questão de transbordo, que é criar novos investidores, que outras pessoas, né, você vai transbordar para outras pessoas para que elas transbordem a outras além. Então, e o transbordo, gente, ele é sempre para baixo e não para cima. O que isso quer dizer? Nós, por exemplo, eu e a Alessandra estamos participando de uma mentoria. Então, a gente recebeu de cima para cá, né? Nós estamos recebemos a mentoria, estamos transbordando na vida de vocês. A ideia aqui é que do que nós estamos fazendo, vocês que estão assistindo possam transbordar na vida de outras pessoas. Por isso, a gente não vai devolver, né? Eu e a Alessandra, por exemplo, não vamos devolver esse transbordo com quem nós aprendemos. Mas, e como vocês estão aprendendo também, não vão devolver para nós, vocês vão passar, né, o que estão aprendendo para outras pessoas. Por isso, nunca é sempre para baixo e nunca para cima a questão do transbordo. Se você achei tão bonito que eu ouvi, né, falando assim, a gente recebe algo e aí a gente ter gratidão por aquilo que a gente recebeu. E o que eu posso fazer é a gratidão e passar para frente aquilo. Então, um serviço de gratidão, né, a alguém que faz algo por nós, é você passar isso para frente, igual aquele filme Corrente do Bem, que você faz o bem para alguém e não espera algo de volta, mas que para aquela pessoa que recebeu o bem, ela faça para uma próxima que ela encontrar. Então, é estabelecer essa questão da corrente do bem. Acho que é uma forma interessante da gente ver isso, né? E dando continuidade, acho que quer falar um pouquinho, Alessandra? Estou falando sem parar. Se você quiser, fica à vontade. Está ótimo, é para não cortar seu raciocínio. Depois eu já quero voltar lá na parábola dos talentos. Mas pode continuar aí, está ótimo. Certinho, então. Outro ponto interessante, né, que a gente precisa muito estar mudando a nossa mentalidade, porque quando a gente fala em prosperidade, a maioria das pessoas costumam pensar em questão de riqueza, de dinheiro, né, prosperidade ligada a dinheiro. E prosperidade não é só relativo à questão financeira. Se for relativo só à questão financeira, pensar realmente aqui, refletir bastante para mudar a sua mentalidade, porque não pode ser nem ambição e nem ganância. A ambição, quando a pessoa tem ambição demais, é quando ela troca pessoas por coisas. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E a ganância é pior ainda, todos os dois são negativos. A ganância é pior ainda, quando você troca tudo por dinheiro. Então, nunca trocar pessoas por riqueza, né? Por coisas e nem por dinheiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, é importante que nós tenhamos propósito, tá bom? Então, o que a gente tem hoje, né? É o tanto de horas que Deus investiu em nós. E a gente merece isso. E se você não quer merecer só isso, né? Você, eu só tive isso. Não, isso é muito. Mas se você não quiser merecer só isso, invista muitas horas naquilo que você quer e colha. Então, é a questão daquela outra parábola da Bíblia, né? Que as sementes são jogadas. Ela vai prosperar, vamos dizer assim, num solo fértil. E a gente também vai plantar e investir, né? Que a gente possa investir bastante nas sementes que a gente for jogar também, porque a gente vai colher. Vamos colher para nós, vamos colher para o nosso Criador também. Então, gente, uma outra coisa muito legal da gente ver aqui, né, é que tudo que a gente precisa está definido, já está definido. No quê? Na quantidade de horas que eu investi. Se eu desejo algo, eu preciso investir do meu tempo naquilo que com certeza eu vou colher. Certo? Se quiser falar, Alessandra, fica à vontade. Investimento é retorno, né? Vamos pensar aí no mercado financeiro.
quando você faz algum tipo de investimento, seja em fundo, seja em poupança, qualquer tipo de investimento que você faz, você sempre faz na expectativa, né, e no propósito de ter um retorno. Então, seria todo investimento ele tem um retorno, ou positivo ou negativo, né? Depende do propósito. Você falou ali em cima, né, da sua mentalidade. Eu queria voltar só um pouquinho lá na parábola dos talentos, né? Porque não é uma coisa que a gente acredita, a gente tem aprendido muito sobre isso também, que na Bíblia, lá, às vezes, como coloca lá, servo mau e fiel, né? Eu não vou te recompensar, nananã, nananã. E aí, se a gente fizer essa analogia para Deus, o que eu quero lembrar aqui é que Deus é por amor. E Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, assim como aqueles 2 servos multiplicaram, né, os talentos que eles receberam, e o último optou por não receber os talentos deles, não significa que ele não deixa de ser filho. Nós todos somos filhos, né? Então, o que entra nisso é a questão da bondade e do amor de Deus, que Ele ama tanta gente que Ele não priva a gente de nada, inclusive se a gente não quiser prosperar, né? Então, só queria ressalvar isso. Ressaltar isso, né? É muito importante mesmo, porque uma coisa, outra coisa muito importante que Deus nos deu, além do tempo, foi o livre-arbítrio, né? Então a gente tem um livre-arbítrio, sim. Aí, como eu vou falar até uma gíria agora, são outras paradas, e além do que essa parábola traz, né? Tem uma explicação, a gente vai deixar isso para um outro momento, mas é muito importante saber que nós temos o livre-arbítrio. Mais cedo ou mais tarde, eu creio que todos vão acordar para o seu real propósito na vida, mas a gente não tem nem Deus não obriga nenhum de nós, nos dá o nosso tempo e nos dá o poder de escolha, né? Um dia a gente vai escolher. Eu costumo sempre ouvir, ou vai pelo amor, ou vai pela dor, uma hora a gente acorda. Mas, então, se o próprio Criador não faz isso, né, conosco, nos dá o livre-arbítrio, o poder de escolha, então quem somos nós aqui para estar falando, né, que você tem porque tem. Não, você tem a escolha, né, e aí que possa ser quanto antes, né, para poder prosperar cada vez mais. Então, dando sequência aqui. Não, antes de dar sequência, né, da gente falar aqui, só queria. A gente falou em investimento, né, gente? Falamos em investimento, falamos muito de pessoa, mas existe também a questão do investimento em negócios. Numa outra oportunidade, nós falaremos sobre negócios, mas um dos melhores investimentos é comprar e vender, né? Trabalhar com gente, a gente já viu lá, o primeiro deles é pessoas, depois ambiente, depois aquilo tudo. Agora, falando em negócios mesmo, no mundo das finanças, vamos dizer assim, que é a questão do financeiro mesmo, uma ótima forma de se investir também é de comprar e vender. E a gente recebeu algumas dicas, né, nessa mentoria que nós participamos sobre a importância de trabalhar com coisas que trabalhar com leilão, né, coisas que são vendidas em leilões, coisas que às vezes já estão assim meio que destruídas, sabe? Uma fazenda meio que abandonada, um terreno que não está dando. Então, assim, essas coisas que às vezes não está com muita projeção, comprar, porque a gente ganha muito a questão financeira na compra, a gente ganha muito na questão da compra, que é comprar abaixo do valor, investir naquilo e colocar para vender. Então, foi só uma pausa, uma coisa muito rápida que a gente está falando aqui sobre essa questão financeira, mas em outras vezes que a gente for falar, né, Alessandra, a gente vai entrar um pouco mais nessa parte financeira, né? Tem uma chave que fala, né? Tem uma chave e tem outras coisas que a gente. Então, as tarefinhas.
as tarefinhas, né? Aqui o número 1. O número de investidores em ações cresceu 15% no último ano. Gente, esses dados aqui é de quando saiu essa mentoria, que não é agora tão recente, não. Deve ter uns 2 anos, isso aqui, se não me engano. Então, o número de investidores em ações cresceu 15% no último ano, passando de 2,8 bilhões para 3,2 milhões de CPFs. Você está nessa estatística? Se não, comece hoje a investir em renda fixa ou variável. Tá? Uma sugestão aí. Se você não sabe por onde começar, converse com alguém que fale de investimentos e possa te ajudar a começar. 3. Decida hoje investir mais em você. Cuide da sua imagem, vá ao salão de beleza, compre uma roupa nova. Você é seu maior ativo. Lembrando de uma das lives que a gente falou, uma das chaves anteriores, de você investir na sua imagem, a questão da postura, do cabelo, da pele, dos dentes, da roupa. Postura conta demais da conta. Então, o exercício número 3 não é nada mais, nada menos que investir na sua imagem, tá? O 4, tarefa 4. Leve sua família para jantar num lugar que normalmente não vão. E não se preocupe em ver os preços. Escolham o que querem e desfrutem desse momento. A gente tem que fazer o exercício da prosperidade, é isso que você almeja para o seu futuro? Então, faça um exercício, você vê o tanto que é bom para você atrair essas energias. Esse exercício 4 também é muito gostoso. Exercício número 5, depois de cumprir as tarefas, faça um vídeo e poste no seu feed, contando como foi a experiência de ter investido em você e na sua família. Aqui a gente trouxe, né, os versículos base, né? Os versículos base. A questão do investimento está ligado a bloqueio, né? Se a gente tem bloqueio de aprendizagem, negligência, a gente com certeza vai ter maior dificuldade em fazer investimentos. Então, o que vem na Bíblia para nós? Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Como é que é aquele ditado? Quem come cru, quem é apressado, come cru. Come uma coisa cru. assim. Tem um ditado assim. Então, é isso aqui que os provérbios falam. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Muito, muito, muito importante essa mensagem aqui, lembrando-nos, né, da questão de produzir, né, de saber produzir sempre. Eu creio, né, que a ociosidade com certeza está ligada à miséria, já a produção, a gente sempre estar produzindo, já está ligado com certeza à fartura. E outro ponto importante do que tem nessa mensagem aqui, deixa eu lembrar, peraí. Sumiu da minha cabeça. Veio uma coisa para eu dizer para vocês, mas passou. Vamos lá, continuando. Provérbios, capítulo 13, versículo 11, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então, muito importante aí, né, a questão da honestidade. Provérbios, capítulo 28, versículo 8, quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. E outra do Provérbios, capítulo 4, versículo 7, se precisar, venda tudo e compre a sabedoria. Porque se você tiver sabedoria, você caminha por qualquer lugar. E você vai sempre ser próspero. A sabedoria é muito importante. Bom, o que a gente tinha para trazer para vocês hoje é isso. Tem algum comentáriozinho para fazer, Alessandra? Ou quer? Não, é só mesmo reforçar, né? Da gente estar atenta aí aos investimentos, quais os tipos de investimento que a gente tem feito, em quem, né? E
a gente tem uma chave de perguntas, né? E perguntas, elas são muito poderosas, porque elas nos mostram onde a gente está. Então, que a gente realmente possa fazer essas perguntas também, que teve nessa nossa live de hoje, né? E decidir, porque é uma questão de decisão mesmo, assim como Deus decidiu tão amorosamente investir na gente, né? Que a gente possa dar esse retorno, né? Não por ele, mas primeiro por nós mesmos, né? Porque também a gente merece como filho, né? E é isso, pessoal. Então, pessoal, o que nós trouxemos para vocês hoje é isso. Nós agradecemos imensamente a presença de cada um. Lembramos mais uma vez, fez o exercício, isso te tocou de alguma forma, você passou para alguém e ajudou essa pessoa de alguma maneira. Comente aí, né, nos comentários, mesmo que a gente sempre recebe o sinalzinho lá de que houve alguma interação de vocês conosco. A gente vai até lá, a gente responde. Para nós será um prazer podermos ter esse diálogo, mesmo que à distância. Então, gostou? Compartilha com alguém, comente, curta. É o que a gente solicita aí, se vocês quiserem e puderem fazer. No mais, gratidão a todos vocês, gratidão, Alessandra, por estar aí, né, ajudando nessa parte que foi a minha, mas muito obrigada por tudo. Obrigada a todos vocês. Obrigada, gente. Até breve. Tudo de bom. Tchau, tchau.